Essa pergunta aqui não foi enviada e é uma dúvida de muitos usuários, de muitas pessoas que usam o Excel. Como usar a função se do Excel? Bom, vamos ver aqui a definição. A função se verifica se uma condição lógica foi satisfeita, retornando um valor caso a condição seja verdadeira e outro valor caso a condição seja falsa. Bom, mas explicar em cima de um texto assim fica difícil. O melhor jeito é vermos na prática como é a função se. E para isso nós vamos usar um exemplo no Excel. Veremos aqui o uso da função se do Excel. Então veja o seguinte, eu tenho aqui a coluna A, que tem o nome dos meus alunos. Tem uma coluna B, que contém a nota dos meus alunos. E tem uma coluna C, onde eu gostaria de colocar para cada aluno se ele está aprovado ou reprovado. O critério de aprovação é 60%. Então, os alunos que tiraram 60%, 60 ou mais, nota 60 ou maior do que 60, são aprovados. E quem tirou nota menor do que 60, será reprovado. Imagine eu ter que escrever na frente de cada nota aprovado, reprovado, aprovado, reprovado. A chance de erro é muito grande. E se eu alterar essa nota, esqueci, fui lá e mudei a nota, eu posso esquecer de alterar a situação. O aluno estava com 59, eu coloquei lá reprovado. Aí eu vou lá e altero de 59 para 60, errei na prova, dá um ponto a mais para ele na prova. Aí a nota passou de 59 para 60 e eu esqueci de alterar a situação de reprovado para aprovado. Para que isso não aconteça, eu posso usar a função se. Como é que eu vou fazer? Bom, eu vou colocar a função se aqui na célula C3. Então, eu vou bater o sinal de igual para dizer que é uma fórmula, tá? Para dizer que eu vou colocar uma fórmula. Vou escrever a função se, tá aí, coloquei o se, que é o nome da função. Vou abrir um parêntese, tá? Agora eu tenho que escrever o teste lógico. Qual que é o teste lógico? É o teste para ver a condição. Qual que é a condição que eu vou avaliar? Se a nota do aluno é maior ou igual a 60. Bom, a nota está em qual célula? Está na célula B3. Então, eu vou escrever aqui, B3 maior ou igual a 60. Então, este é o teste lógico. B3 contém o quê? A nota do aluno. A nota do aluno é maior ou igual a 60? Eu tenho duas respostas. A resposta, essa condição pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Então, este é o teste. B3 maior ou igual a 60. Bom, eu vou colocar um ponto e vírgula para separar. Agora, eu já coloquei o teste lógico. Agora, eu tenho que colocar o valor que eu quero que apareça, caso seja verdadeiro. Se a nota B3 for maior ou igual a 60, eu quero que apareça o quê? A palavra aprovado. Bom, como é uma palavra, eu vou colocar uma aspa dupla aqui para indicar que é um texto. Vou iniciar com uma aspa dupla. E aí eu vou escrever o texto que eu quero, aprovado, e vou finalizar com uma aspa. Então, essa aspa é só porque eu estou colocando um texto. Se eu estivesse colocando uma célula, não precisaria. Então, se B3 maior ou igual a 60, eu quero que apareça nessa célula o texto aprovado. E se não for? Se for falso o teste? Vou botar um ponto e vírgula e vou colocar um texto reprovado. Fecha com ponto e vírgula. Então, olha só. Se é o nome da função. Se é o nome da função. O primeiro elemento da função é o quê? Vamos clicar nele aqui. É o teste lógico, aquilo que eu vou testar. Eu vou testar a nota, para ver se a nota é maior ou igual a 60. Bom, no caso, a nota é a célula B3. Então, B3 é maior ou igual a 60? É uma pergunta que eu estou fazendo. Isso pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Se for verdadeiro, a função se vai me retornar a palavra aprovado. Como é uma palavra, um texto, eu botei entre aspas. Se eu estivesse retornando o valor da célula B3, B3, C3, D3, eu ia simplesmente escrever o nome da célula. B3, C3, D3, sem o texto, sem a aspa. A aspa é só para dizer que é um texto. Bom, e se isso aí for falso? Se a nota não for maior ou igual a 60, aí vai vir a condição falsa, que é a palavra o quê? Reprovado. Bom, feito isso, eu vou dar um Enter para confirmar a fórmula. E apareceu ali a palavra aprovado. Digamos que a nota não seja 60, digamos que a nota seja 59. Eu vou digitar 59, vou dar um Enter para confirmar, e veja bem, eu alterei a célula B3, mas a célula C3 mudou de aprovado para reprovado.
Por quê? Porque a célula C3 contém o quê? Uma fórmula, olha lá, uma fórmula, né, que, vamos até alargar aqui um pouco para ficar mais visível, contém uma fórmula, só mais um pouco, é porque a célula B3, C3, contém uma fórmula que referencia a célula B3, tá? E que me dá um retorno se o aluno foi aprovado ou se foi reprovado. Então, quando eu altero ali de 60 para 59, apareceu reprovado. Se eu botar aqui a nota 61, vai aparecer lá o quê? Aprovado. Se eu colocar o valor 40, vai aparecer o quê? Reprovado. Se eu colocar 100, vai aparecer o quê? Aprovado. Voltei lá para os 60, vai aparecer o quê? Aprovado. Esse é um exemplo da função si. Eu introduzi a fórmula si lá na célula C3. Mas acontece que eu quero fazer isso para todos os alunos e não apenas para a célula C3. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou posicionar o mouse aqui, no canto aqui inferior direito aqui da minha célula, ele vai mudar, veja só, o cursor muda, e aí na hora que ele muda, eu vou dar um duplo clique ou arrastar até aqui embaixo. E ele foi copiado para todas as células. Veja bem, a Maria Isabel, a nota era 45, já apareceu aqui reprovado. O Eduardo, a nota 80, apareceu aprovado. O Guilherme era 95, apareceu aprovado. Felipe Abril é 50, apareceu reprovado. Cláudio Oliveira era 65, apareceu aprovado. Bom, a fórmula foi copiada. Bom, mas essa questão de copiar, tá, isso aí já não é mais a questão do uso da função si. Isso aí é um outro assunto, que é referência absoluta e referência relativa, que eu convido vocês a assistirem nosso curso de Excel lá. Nosso curso de Excel, a gente tem essa referência bem explicada lá, né? Só lembrando, nessa fórmula aqui, por exemplo, tá? Olha lá, a fórmula ali que está na célula C8, tá? Em vez de usar a fórmula B, a célula B3 para olhar a nota, ele usou a célula o quê? B8 para olhar a nota, tá? É o uso da referência relativa e absoluta.